Vamos então à nossa próxima questão. A questão afirma assim: defina o sionismo e relacione-o com as condições dos judeus entre o final do século XIX e a primeira década do século XX. Veja, você vai primeiramente definir o que é sionismo e ao mesmo tempo fazer uma conexão com a situação dos judeus, né, até o início do século XX, ok? Primeiro eu vou dizer para você que o sionismo é um movimento político de cunho nacionalista que defendia a criação de um Estado judeu soberano. Não era só a criação do Estado judeu, o sionismo também defende o retorno dos judeus para o que eles chamam de Terra de Israel, localizada na Palestina. Isso porque durante milhares de anos o povo judeu sofreu com invasões e a diáspora, o que é diáspora? Dispersão, provocadas por outros povos. Ou seja, uma das grandes diásporas dos judeus foi em 70 d.C., quando o imperador romano praticamente expulsou os judeus da região da Palestina. E o pior é que a Palestina, pela história dos judeus, seria aquela terra prometida a Abraão e a sua descendência. Os judeus se consideram, logicamente, descendentes de Abraão, apesar de várias divisões, mas o foco é esse. Isso significa que eu posso usar o termo sionismo para defender um movimento que surgiu na comunidade judaica europeia no início do século XIX. Esse movimento defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus justamente na Palestina. O pior é que, desde 70 d.C. até começo do século XX, a Palestina já tinha sido ocupada por outros povos. E aí surge um problema sério. Como que eu vou criar um Estado nacional expulsando pessoas que já estão há quase 2000 anos ali? Esse pessoal, vocês sabem, são os palestinos. Portanto, esse movimento ele vai surgir principalmente por influência de um jornalista húngaro de descendência judaica, Theodor Herzl, Ele foi o responsável pelo surgimento de uma organização internacional para defender as ideias de constituição, formação de um Estado nacional para os judeus na Palestina. Então pode-se considerar que a maior realização na prática até hoje do movimento sionista foi ter conseguido, em 1948, convencer a ONU e a comunidade internacional de que os judeus tinham direito a retomar a Palestina. Esse é o movimento chamado de sionismo. Porém, a gente tem que entender o seguinte: o sionismo, na verdade, ele vai surgir como resposta, de certa forma, do próprio povo judeu, espalhado pelo mundo inteiro, a situações de opressão, os quais os judeus acabaram sofrendo a partir do final do século XIX. Aliás, bem antes, os judeus sempre foram discriminados justamente por sua posição extremamente nacionalista. E isso é interessante, os judeus nacionalistas, mas que até então não tinha uma nação, um território, para exercer seu nacionalismo. Portanto, na Rússia, na Alemanha, na Europa de um modo geral, Estados Unidos principalmente, os judeus, por causa da manutenção de sua tradição nacionalista, de suas tradições religiosas, os judeus passaram a ser personas não gratas em muitos países, e passaram a sofrer perseguições. Só que essas perseguições elas vão se intensificar a partir da emergência do nazismo e do fascismo lá no continente europeu. Então, a ascensão do nazismo e do fascismo no final do século XIX e na primeira metade do século XX vai fazer com que a comunidade internacional também olhasse para o povo judeu, quando as imagens da atrocidade do Holocausto começaram a rodar o mundo. Lógico, não tinha outro jeito. A comunidade internacional vai, já agora, anteriormente pela Liga das Nações
e agora sobre o domínio da ONU, né, vai propor a criação de um Estado palestino, de um Estado judeu, na região da Palestina. Mas para não gerar conflito, havia promessa de se criar também um Estado palestino, né? O que infelizmente não aconteceu até hoje. Então, o sionismo prega a necessidade de um Estado para os judeus se protegerem da perseguição e da discriminação. E isso se torna evidente principalmente com a ascensão do nazismo e do fascismo no final do século XIX e a primeira metade do século XX.